Mais um episódio do Pot Fem no ar, um podcast feminista que fala sobre moda, empoderamento e interseccionalidade. Eu sou Rafaela Alves, curso jornalismo na Universidade Federal de Rondônia, e este podcast é o meu projeto de conclusão de curso. Por aqui iremos falar sobre o feminismo interligado à moda, trazendo mulheres com suas vivências e conhecimentos para agregar em cada episódio. E no episódio de hoje, iremos falar sobre a representatividade de mulheres gordas na moda, ou seria a falta de representatividade. Moda plus size é uma categorização da moda que traz modelagens de roupas de tamanhos maiores para atender corpos que não estão na grade convencional. Esse sistema de grades é utilizado para agrupar produtos dentro de uma tabela. E falando em roupa, a grade normalmente é categorizada em PMG ou do número 36 ao 48. Mas e quem veste números maiores que esses que estão na grade? A moda plus size veio para tentar suprir essa falta. Mesmo que o público, numa maioria, não se encaixe nessa grade, pois segundo uma pesquisa do IBGE de 2020, 60,3% da população brasileira está acima do peso recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Ou seja, o público da moda plus size é amplo, mas ainda assim a moda se mostra falha. Mais de 60% da população está mais longe do padrão estabelecido do que perto dele, e mesmo assim, pessoas fora do padrão precisam lutar pelos seus espaços. E só para ressaltar, eu trouxe essa pesquisa aqui para mostrar esse dado e deixar evidente o quanto a moda acaba estando um pouco longe da realidade. Sabemos que a OMS estipula uma métrica justamente por se tratar de populações, mas a saúde individual do ser humano não pode se basear em apenas uma métrica específica. Trouxe essa pesquisa para fundamentar o assunto. É importante lembrar que o que dita saúde são os seus exames médicos e não o peso ideal. E para mostrar que, mesmo sendo maioria, pessoas que se encontram fora desse padrão não estão tendo suas necessidades de consumo atendidas, e isso é sim gordofobia. E para falar um pouco mais sobre este assunto, convidamos a criadora de conteúdo sobre autoaceitação e gordofobia, Andressa Yumi, de 21 anos, que também está cursando Letras e Pedagogia e ainda trabalha como professora assistente. Andressa, seja bem-vinda ao nosso podcast, apresente-se ao nosso público e nos conte um pouco mais sobre você. Bom dia, boa tarde, não sei, boa tarde aos ouvintes. Muito obrigada, primeiramente, por ter me chamado para participar do podcast. Estou muito feliz, é sempre uma alegria poder dividir um pouquinho mais sobre a minha história, sobre essa luta tão importante que é a gordofobia. Bom, eu sou Andressa, como a Rafa já falou, tenho 21 anos, sou daqui de São Paulo e eu trabalho como professora assistente em uma escola bilíngue daqui. Curso letras, curso também pedagogia, porque uma faculdade já não era suficiente, né? Vamos de duas. Em 2020, eu me vi. Acho que todo mundo, né? Se viu dentro de casa, só com as pessoas que a gente mora, se viu mais necessitado de uma rede de apoio e se viu um pouco perdido porque a gente não tinha mais tão presente fisicamente a rede de apoio que a gente sempre teve. E eu encontrei muito dessa rede de apoio no Instagram, quando eu comecei a dividir um pouquinho sobre as minhas vivências como mulher gorda, dividir um pouquinho sobre a gordofobia médica que eu tinha passado, e a partir de lá, muita gente começou a se identificar, a também se interessar pelo meu conteúdo, se interessar pelas coisas que eu tinha para falar, pela luta anti-gordofobia em si. E desde então, faz um pouquinho mais de um ano que eu tô nessa loucura que é criar conteúdo também. E eu sou apaixonada e é algo que me faz muito bem. Para darmos início ao nosso podcast, gostaria apenas de contextualizar que gordofobia é o preconceito com pessoas gordas, e esse preconceito não está só presente no mundo da moda, mas sim na sociedade e até mesmo no cotidiano. Vou até citar uma frase que a criadora de conteúdo Mili Costa disse para ficar mais claro. Ela diz o seguinte: gordofobia é a forma de opressão a pessoas com mais tecido adiposo no corpo. É a desqualificação e a inferiorização dessas pessoas, baseada em critério único de que essa maior quantidade de gordura no corpo incapacita, invalida, enfeia e emburrece essas pessoas. Forte, né? Mas é exatamente assim que acontece, infelizmente. E um fato interessante é que o mundo não é gordofóbico desde os primórdios. Na Grécia Antiga, por exemplo, a definição de beleza feminina era literalmente o corpo gordo.
Na época, que inclusive se estendeu até durante o reinado da rainha Elizabeth, né, passou ali pelo período renascentista e se estendeu pelo reinado dela e durou até a era vitoriana, enfim. Nesse período, ser gordo indicava o acúmulo de riquezas, pois relacionavam riquezas a poder comprar comidas em fartura, e sendo assim, as pessoas poderiam engordar, pois tinham sempre o que comer. Corpos gordos só começaram a serem, entre aspas, mal vistos na Primeira Guerra Mundial. Porém, ainda assim, o corpo da moda, digamos assim, era o corpo curvilíneo, que é o corpo com curvas, literalmente. Não é o corpo gordo e nem o corpo magro. É sim um corpo maior, mas ainda não representa mulheres gordas, por exemplo. Inclusive, são esses os corpos que vemos hoje no e-commerce representando a moda plus size. Mas enfim, voltando para a história, com a chegada da modelo Twig nos anos 60, veio essa tendência do corpo extremamente magro como padrão de beleza dentro e fora das passarelas, e que perdura até os dias atuais, mesmo que já existam muitas lutas contra isso. Hoje entende-se beleza como é retratado pelas mídias, um padrão inalcançável que tenta influenciar mulheres a entenderem que precisam modificar seus corpos para entrar neste padrão. Um dos tópicos mais discutidos atualmente é a insatisfação corporal e o sentimento de inaptidão para moldar corpos de acordo com os padrões estabelecidos pela mídia e as redes sociais. Mesmo que atualmente já existam discussões e debates sobre os problemas da idealização do corpo perfeito ser inalcançável, ainda existem muitas falhas até mesmo dentro dessas lutas anti-gordofobia, como, por exemplo, a própria representação e ocupação de pessoas gordas em lugares que não ocupam. Agora, voltando para dentro do mundo da moda, Andressa, onde está a representação de mulheres gordas? Eu acho que ainda falta bastante. A gente vê principalmente nessas lojas de fast fashion que agora começaram a ter umas linhas plus size e ainda assim o plus size ainda fica dentro de um padrão, né? Que não é a mulher gorda, é a mulher curvilínea, é uma mulher só um pouco maior, então a gente ainda não tem a representatividade tão grande de gordas maiores. Eu acho que a grande parte da representatividade atualmente que a gente tem vem de criadoras de conteúdo e influenciadoras. Eu acredito que vem da Raineon, que vem da Juno Vec, que vem da Luana Carvalho, que vem dessas criadoras de conteúdo que a Thais Carla também, que colocam a cara a tapa aqui nas redes sociais e que estão lá cobrando as marcas para cada vez mais se sentirem representadas. E essa questão da representatividade de pessoas gordas no mundo da moda não é, ou melhor, não deveria ser somente a imagem da pessoa ali, porque muitas vezes, quando falamos em representar, logo relacionamos a imagem mesmo. E lógico que isso é super importante, deve ter muito, mas e falando de bastidores, quem está por trás de uma campanha sobre moda plus size, por exemplo? São pessoas que têm a vivência, o conhecimento de fato? Ou seja, será que são pessoas gordas que estão ali idealizando tudo? Eu acho que atualmente a gente tem um crescimento na moda plus size e vem também dessa necessidade das mulheres se sentirem representadas, mas ainda assim, principalmente quando a gente fala de lojas maiores, de fast fashion, de lojas que são mais conhecidas, a representatividade vista assim, né, de modelos, de campanhas, ainda é pouca. E eu acredito que a representatividade por trás também de criadores da marca, de CEOs, também seja pouquíssima, porque não só na moda, né? A representatividade de pessoas gordas ainda é muito pouco. E muitas vezes ela ainda é, principalmente em televisão, em séries, ela ainda é vista como a pessoa gorda que vai emagrecer para conseguir conquistar algo. Então ainda é bem difícil. Recentemente mesmo, eu vi uma publicidade de venda de uma peça, onde para mostrar a peça de roupa de numeração maior, colocaram uma modelo magra e colocaram os braços dessa modelo para esticar a roupa, como se fosse para ali, entre aspas, representar a mulher gorda. Ainda vemos muita publicidade absurda para promover a moda plus size. É nítido o quanto ainda existe gordofobia em tudo. E muitas vezes a pessoa que está ali por trás de uma campanha não tem nenhum pensamento anti-gordofobia. Às vezes está muito mais focado no lucro em si, né? E como isso poderia ser mudado? Eu acho que o principal é contratar mulheres reais para participar dessas publicidades, é mostrar e valorizar a mulher gorda como ela é. E não pegar mulheres magras e falar, ah, estica aí a roupa que você vai estar representando uma mulher. Porque eu acho que, tendo crescido como uma criança gorda,
influencia muito a gente abrir uma revista e não ver o nosso corpo, a gente ligar a televisão e não ver o nosso corpo, a gente tá nas redes sociais e não ver ninguém com um corpo parecido com o nosso. A gente começa a acreditar que pra gente conquistar qualquer coisa, pra gente ser feliz, pra gente ser bem-sucedida, a gente precisa ter o corpo igual delas. A gente precisa ter um corpo magro, um corpo padrão, um corpo extremamente definido, um corpo sem defeitos, entre aspas, nenhum, quando na verdade não é isso. Então, apesar de muita gente achar que a moda é só moda, a moda não é só moda. Moda é representatividade, moda é influência. Então, eu acredito muito que essa pequena coisinha que seria só contratar modelos gordas para publicidades e realmente normalizar esse corpo, já faz uma diferença muito grande na vida de muitas meninas gordas por aí, sabe? Que conseguem se enxergar e falar, putz, se ela é bonita com o corpo dela, se ela é bonita o suficiente para ser modelo com o corpo dela, por que que eu não posso ser bonita como o meu? Sabe? A gente começa a criar uma sementinha de autoaceitação, de amor próprio e de empoderamento. E eu acredito também que é muito importante a gente ter essa representatividade também na parte, no por trás, né? Então, ter mulheres gordas ativas em criação, produção de roupas, nessa questão dessas lojas. Eu acho que é isso, basicamente. Eu acho que é muito importante. E eu acho que, assim, o ponto principal, que é algo que a gente ainda tem muito a melhorar, é enxergar que o corpo gordo, a moda plus size, não é uma moda separada. É a mesma moda. É a moda que deveria abranger todos os corpos. É uma grande evolução a gente tem a moda plus size atualmente, principalmente em lojas de fast fashion, mas ainda assim a gente tem uma aba especial no site para o nosso corpo. A gente ainda assim tem que a mesma roupa que é oferecida para corpos 38, 40 não é oferecida para corpos 48, 50. E isso sem falar de corpos gordos maiores, né? 60 mais. Então, não precisa ser duas modas separadas. Poderia ser uma moda só que abrangesse todos os corpos. E por que que a moda plus size precisou ser criada? Foi por essa necessidade de mulheres gordas se sentirem representadas e terem roupas que cabiam, né? Eu tava lendo aqui que a moda plus size, a primeira loja plus size, foi em 1920 por uma norte-americana, Lane Bryant, e ela tinha uma loja em que ela era mais focada em roupas de maternidade, que por serem roupas focadas para mulheres grávidas, elas acabam sendo um pouco maiores também, né? E aos poucos ela foi percebendo que, tudo bem, ela tinha roupas para mulheres grávidas, mas muitas mulheres gordas precisavam e acabavam comprando essas roupas porque não tinham roupas para elas. Então foi daí que começou essa necessidade da moda plus size ser criada. Então foi por volta de 1920, 1940. Mas no Brasil a moda plus size só chegou em 1980 e ainda assim hoje ainda falta muita coisa. A gente tem tido sim um aumento bem grande de lojas plus size. A gente tem um dado aqui que fala que 5% da questão da moda, do PIB relacionado à moda, agora é vindo de marcas plus size. Mas ainda assim falta muita coisa, porque se você for ver, grande parte da população brasileira está no, entre aspas, sobrepeso. Então não faz sentido grande parte da população estar no sobrepeso, mas só 5% das lojas terem essa parte plus size, só 5% da renda ser relacionada a essa parte plus size. E eu acho que também é muito de representatividade de você encontrar o seu lugar, sabe? Quando eu era mais nova, eu acho que no começo, assim, ou quando a luta anti-gordofobia não estava caminhando tanto como ela está caminhando hoje, não que hoje ela esteja caminhando demais, mas quando ela não caminhava tanto, a gente tinha essa ideia de que se a roupa não cabia em mim, era eu que tinha que mudar para caber na roupa. Então, se você não tá cabendo nessa calça, você emagrece. Você faz qualquer coisa para emagrecer. Você para de comer, você toma remédio, você força vômito, você toma laxante, você faz qualquer coisa, mas você emagrece para caber na roupa. E a gente tinha essa coisa que a gente tinha que servir à moda. Então, a gente tinha que entrar na roupa. E eu acho que cada vez mais a gente tem aberto a nossa mente, a nossa consciência e percebido que não, que a roupa que tem que estar aqui para servir a gente, que a roupa que tem que caber na gente.
Se o mundo não é grande o suficiente para mim, é ele que tem que alargar para respeitar e para abranger os corpos maiores. E não eu que tenho que diminuir, até porque eu emagrecer para caber uma roupa não vai mudar toda a sociedade e toda a opressão que as mulheres gordas sofrem. Então, vem muito dessa luta que caminha e tem caminhado cada vez mais. E falando numa questão de estilo mesmo, uma vez eu vi uma ativista falar sobre isso, sobre pessoas gordas não terem nem mesmo a opção de escolher um estilo. Muitas vezes tinham que usar o que cabia e pronto. Lógico que essa realidade vem mudando, mas ainda é muito falho, né? Nossa, completamente. E eu vejo muito, assim, por mim. Se você for ver, e nem tanto tempo atrás, mas há uns 5, 6 anos atrás, eu não usava, eu vivia de calça legging ou calça de moletom e camiseta larga, sabe? Não só pela questão de que era a única coisa que me cabia, mas também era a única coisa que eu me sentia digno o suficiente para usar. A gordofobia também tem muito disso, da gente não se sentir digna, bonita, valorizada, então a gente sente que a gente precisa se esconder. E por muitos anos a moda plus size foi feita exatamente para isso, para esconder corpos gordos. E atualmente não, atualmente a moda plus size ela é feita para não 100%, né, mas ela é feita para se expressar. Então a gente tem uma variedade muito maior de estilos, de roupas, a gente tem cropped, que é roupa que a gente não tinha antes, a gente tem roupas mais justas. Eu vejo muito também pela moda praia, que antigamente a moda praia plus size era sempre aquelas calcinhas grandonas e uns croppeds. E eu falava, gente, eu não quero usar cropped na praia, eu quero usar um biquíni, sabe, cortininha, igual as mulheres magras usam. E a moda praia plus size era resumida a calcinha hot pant, cropped, não que seja lindo, mas a gente também quer ter outras opções. Então, hoje em dia eu vejo que a gente tem mais opções de roupas menores para mulheres gordas, porque a gente não quer mais se esconder, a gente não precisa se esconder, nunca precisou. E existe gordofobia também na moda plus size? Eu acredito que sim, eu acredito que a gordofobia ela não é só presente quando a gente julga, ataca, critica, exclui corpos gordos, mas quando a gente faz isso com corpos muito maiores também. Então, na moda plus size, a gente quase não vê uma representatividade de gordas maiores, de gordas 58, 60. Geralmente são tamanho 46, 48 e 50, mas existem pessoas muito maiores do que isso. E como eu falei no começo, são geralmente as modelos plus size são aquelas que têm a cintura fina, as coxas largas, tem um bundão e não tem barriga. E aí pronto, esse é gorda e isso é o gordo aceitável. O gordo não aceitável é o gordo com barriga, é o gordo com braços, com celulite, com coxas largas. Então, ainda assim, eu consigo enxergar muito que tem um padrão dentro da moda plus size, e esse padrão é sim gordofóbico porque ele diminui e exclui muito as gordas maiores. Tanto que esses dias mesmo eu recebi uma proposta de publi para uma loja que se dizia plus size, mas só tinha até o tamanho 48. Falei, mas gente, 48, sabe, é plus size, mas não é o maior número. Você diz que você abrange todos os corpos, mas você só vai até o 48. Eu mesma sou uma gorda menor e eu uso o tamanho 50. Então, tipo, pra mim já não funcionaria, sabe? E pras gordas maiores, 58, 60, 62, 64. Então ainda tem uma gordofobia muito presente, principalmente em relação às gordas maiores. Existe uma trend que fala basicamente: este look é estiloso mesmo ou é estiloso porque ela é magra? Inclusive, há alguns meses, vimos um exemplo clássico disso, que foi a modelo Tess Holiday usar um vestido de tule com morangos bordados no Grammy e foi extremamente criticada. E ainda entrou em listas de, entre aspas, mais mal vestidas do evento. Mas exatamente o mesmo vestido virou tendência logo após uma modelo magra usá-lo. Eu acho que esse é um exemplo de como na moda fica evidente mesmo essa exclusão de pessoas gordas, né? Nossa, demais. Eu gosto muito dessa trend porque ela deixa escancarado essa gordofobia que as mulheres passam, sabe? Essa opressão, essa fazer o nosso corpo real de piada e mostrar que a gente não pertence, sabe? E é um espaço que todo mundo deveria pertencer, porque a gente
sabe? A gente precisa de roupa. Mas eu vejo muito também quando é um look, tipo, básico, assim, um shorts, jeans e uma camiseta. E para uma pessoa magra, nossa, maravilhosa, estilosa, linda. Mas se uma pessoa gorda usa isso, ela é sem noção, porque ela tá usando shorts. Nossa, mas por que que ela não usa uma roupa do tamanho dela? É como se as pessoas tivessem na cabeça que as pessoas gordas, elas têm que usar roupas escuras, largas, sem estampa nenhuma, que elas não podem se expressar com o estilo delas, porque elas têm que se esconder. E pessoas magras podem usar qualquer coisa porque elas vão ser bonitas de qualquer forma, sabe? Vem muito também da hiperfeminização da mulher gorda, da gente, da sociedade acreditar que a mulher gorda ela só é bonita, ela só pode ser valorizada, só pode ser exaltada se ela estiver super arrumada. Então, a mulher gorda, ela só vai ser considerada bonita, só vai ser considerada alguém para se inspirar se ela tá usando um monte de maquiagem, se ela tá de salto, se ela tá cheia de acessórios, se ela tá com uma roupa específica. Agora, se ela tá só com uma calça jeans e uma camiseta, não, ela é desleixada, ela é feia, ela pode ser zoada e ela não merece respeito. Você falou hoje sobre essa luta contra a gordofobia ter crescido e conquistado espaço, e de fato está, mas ainda existe muito da sociedade mesmo ver pessoas gordas se amando e se autoaceitando e começar uma crítica falando que estão romantizando a obesidade, como se fosse um incômodo ver pessoas gordas estarem felizes consigo mesmas. Sim, é desesperador porque é como se a gente precisasse ser calada de qualquer forma. Então, eu não posso ser livre, eu não posso me amar, eu não posso estar satisfeita comigo mesma porque eu tô romantizando a obesidade, porque eu tô doente, porque eu vou morrer e eu tô romantizando isso, porque eu tô achando incrível, porque eu tô instigando pessoas a serem gordas também. Eu acho que o argumento, entre aspas, que a gente mais escuta é esse da romantização da obesidade, sabe? De que lutar contra a gordofobia é você romantizar a obesidade. E muito pelo contrário. A única coisa romantizada e escancaradamente romantizada é o padrão de beleza, sabe? Tem gente que literalmente morre todos os dias em mesa de cirurgia para tentar atingir um padrão de beleza. Mas ainda assim, eu falando para as mulheres se amarem e aceitarem os corpos é romantizar a obesidade. Algo que as pessoas também ainda têm muita dificuldade de entender é que você se amar e se aceitar não quer dizer você não querer mudar o seu corpo. Não quer dizer você se acomodar. Muito pelo contrário. Eu hoje pratico atividades físicas, eu como super bem, eu vou na nutricionista, vou à psicóloga, tô sempre com meus exames em dia, mas não porque eu quero emagrecer ou porque eu acho que eu preciso fazer isso, mas sim porque eu me amo e eu cuido de mim. E me aceito. Aceitar o meu corpo também quer dizer cuidar dele e fazer o que ele quiser para ele se sentir melhor, sabe? Então, ainda assim, muita gente vem com esse papo de ai, você tá romantizando a obesidade só por se amar, mas também é a própria gordofobia escancarada, porque ainda assim nos negam o direito da gente se amar, nos negam o direito da gente se olhar com mais gentileza, com mais carinho, como se fosse da conta deles, sabe? Como se fosse, como se dissesse respeito a eles de alguma forma. E para finalizar, eu gostaria muito de saber qual é o seu objetivo daqui para frente. Você cria conteúdo sobre autoaceitação, mas está para se formar na faculdade? Pretende juntar as duas profissões? O que pretende fazer? É uma pergunta que eu ainda me faço muito, porque o meu perfil tem crescido. Sou muito grata por isso, muito grata pelas pessoas que me auxiliam, pelas minhas seguidoras que são maravilhosas, extremamente fiéis, que estão sempre me apoiando. Meu perfil tem crescido cada vez mais. E talvez em algum momento eu tenha que fazer uma escolha entre ser professora ou ser criadora de conteúdo. Mas eu ainda não penso muito nisso. Isso é problema do Andressa do futuro. Porque eu sempre quis ser professora. Desde criança, desde que eu me conheço por gente, eu quis ser professora. Eu venho de uma família de professores. E só que para mim eu não vejo como se um trabalho fosse diferente do outro. Eu sou professora de educação infantil, trabalho diretamente com alfabetização, e alfabetização também é falar sobre autoestima. Eu trabalho diretamente com a autoestima das crianças todos os dias, sabe? De fazer eles acreditarem que eles podem sim ler e escrever, de que eles podem sim praticar essa atividade física, participar da aula de educação física, mesmo tendo corpos maiores. Eu acredito muito que o meu trabalho como professora e o meu trabalho como criadora de conteúdo
apesar de serem vertentes completamente diferentes, eles ainda se relacionam muito. Então, assim como no Instagram eu ensino muitas coisas e pego conteúdos para estudar, para depois repassar para as meninas, no meu trabalho eu também tento ao máximo trabalhar com autoamor, com autoaceitação dessas crianças, sabe? Eu olho para mim no passado e eu me vejo uma pessoa triste, perdida, eu me vejo uma pessoa que não se via digna nem da migalha do amor. E eu me vejo brigando com o espelho todos os dias e olhando para mim mesma e odiando cada parte de mim. E hoje eu me vejo livre, eu me vejo digna, eu me vejo amada e eu me vejo amada principalmente por mim mesma, que é a mais pura e mais linda forma de amor que a gente pode ter. E eu só quero que mais pessoas possam se sentir dessa forma, que mais pessoas consigam cada vez mais se amar, se aceitar, enxergar o seu corpo e tratar o seu corpo com mais carinho, e tratar a si mesma com mais carinho. Se enxergar como uma pessoa digna, como uma pessoa que merece sim as conquistas que tem. Eu acreditava muito que nada que eu conquistasse, passar na faculdade, ou tirar uma boa nota, ou arrumar casa, qualquer coisa, por mais simples que fosse, mas eu acreditava que nada disso ia ser suficiente, porque eu ainda assim era uma mulher gorda. Então, nenhuma conquista ia ser tão grande e tão importante na minha vida quanto emagrecer. E hoje eu sei que não, hoje eu sei que emagrecer não é uma conquista, não é uma vitória, é uma escolha que você faz pro seu corpo e você não é obrigada a fazer isso também. Eu não preciso ser magra para ser digna, para ser uma boa professora, para ser uma boa filha, uma boa namorada, para ser amada. E eu quero que cada vez mais mulheres tenham essa liberdade e que, quem sabe, um dia o normal seja a gente se amar e que a gente não seja, ai, porque você tá se achando. E eu só quero que a gente não se sinta como eu me sentia quando eu era mais nova. A gente acredita, a gente tem muito esse costume de olhar para a situação que a gente está agora e achar que nunca vai melhorar, que a gente vai sempre se odiar e ou que você vai só um dia acordar e vai se amar completamente e nunca mais vai ter um dia ruim na sua vida. Mas se amar e se aceitar é se olhar, é escolher se olhar todos os dias com um pouquinho mais de carinho, com um pouquinho mais de cuidado, de compaixão por si mesma. É um processo diário e que não tem fim. Todos os dias você escolhe se amar, todos os dias você escolhe ser mais gentil consigo mesma, todos os dias você escolhe calar cada uma das vozinhas que algum dia te disseram que você não é capaz, que você não é digna. E tem dias que talvez você não consiga. Mas isso não quer dizer que você nunca vai conseguir, não quer dizer que o seu processo não é importante. Algo que eu costumava muito pensar é que, nossa, eu tô nesse processo de autoaceitação, mas hoje eu não quero usar uma regata porque eu tô com vergonha do meu braço. Putz, eu sou um lixo, eu sou péssima, eu não caminhei nem um pouco. Mas qualquer evolução já é uma evolução e nenhum processo é linear. Sempre vai ter os altos e baixos. Então, respeita isso e tenta não se comparar. Pensa, ai, não, eu queria me amar como ela me ama, eu queria ter o corpo que ela tem, eu queria ter a vida que ela tem. As pessoas só mostram o que elas querem mostrar. E é injusto com você e com a pessoa você comparar o seu processo inteiro com uma foto, um vídeo, algo que só você, algo que você enxerga e que a pessoa quer mostrar. Você vive consigo mesma todos os dias, em todos os momentos. Então, ser gentil consigo mesma é o processo mais importante, muito mais importante do que você acordar um dia e se amar. Perfeito, e finalizamos por aqui mais um episódio do Pod Fem. Eu gostaria de agradecer a todos que estão nos ouvindo e agradecer especialmente a você, Andressa, por ter topado participar deste projeto. Foi incrível, sua participação foi maravilhosa, então muito obrigada. Ai, obrigada a você por ter me chamado. Desejo boa sorte nesse seu projeto, que é maravilhoso. A gente precisa muito discutir feminismo. A gente precisa muito ter esse local de fala para mulheres. E então eu fico muito feliz de participar de um projeto tão importante. Muito obrigada. Até o próximo episódio do Pod Fem.